Os velhos marshals nos navios cerraram os punhos, tomados por uma onda repentina de alegria. Seus rostos antes pálidos agora estavam cheios de esperança renovada. É o Sisto Tsent. Ele está vivo. Ele ainda respira. Em um movimento rápido, os 5 veteranos marshals ativaram suas auras e dispararam pelo ar como raios de luz, indo direto até a posição de Lu Seng. Eles formaram um perímetro protetor ao redor dele, com expressões firmes e decididas. Um deles gritou com urgência: "Vá, Lu Seng! Nós vamos arriscar nossas vidas e queimar nossa própria essência para segurar o Jidao Marshal Sent. Mesmo que seja só por alguns instantes, você precisa fugir." E o Fei Li colocou a mão pesada no ombro do jovem. "Você é a única esperança que resta para o exército. Você não pode morrer aqui." Nesse momento crítico, o jovem apenas estendeu a mão e deu um leve tapinha tranquilizador no ombro de Liu Fei. "Não precisa de tanto sacrifício, Marshal", respondeu Lu Seng com calma. Sua voz era firme e séria, e aquilo fez os velhos pararem imediatamente. Quase no mesmo instante, um fenômeno assustador começou a acontecer. O corpo inteiro de Lu Seng começou a pulsar enquanto seu qi e seu sangue disparavam com nova força, iniciando um processo de regeneração rápido e sobrenatural. Diante dos olhares chocados de todos, seu braço direito destruído começou a se reconstruir. Ossos e músculos se refaziam diante dos olhos de todos, envoltos em uma vitalidade dourada, até que o braço voltou a ficar completamente intacto. Os marshals foram atingidos por choque atrás de choque, com os corações alternando entre alegria frenética e incredulidade absoluta. Eles ficaram paralisados, sem conseguir entender totalmente o milagre diante deles. "Sisto Tsent, você está realmente bem? Esse poder de recuperação, isso é praticamente divino." O rosto de Zhao Ji continuava duro como pedra, mas seus olhos, profundos e frios como rios glaciais, revelaram um pequeno sinal de interesse ao observar a recuperação milagrosa do jovem. Ele falou com uma calma assustadora. "Interessante. Muito interessante." Encontrar um gênio desse nível despertou em Zhao Ji um raro desejo de recrutar em vez de destruir. Então ele fez uma proposta: "Faz muito tempo que não encontro alguém que desperte tanto minha curiosidade. Que tal isto? Você matou meus Forcing Bulls e ainda resistiu a um golpe direto meu, provando que seu talento é incomparável. Entre para mim ou Sith, reconheça-me como seu Master, e eu garanto pessoalmente que você alcançará o nível de Marshal Sent dentro de 100 anos." Os líderes veteranos do exército ficaram completamente congelados, suas mentes girando diante da absurda proposta. "O quê? Ele está falando sério? Que diabos está acontecendo?" O Jidao Marshal Sent, que tinha vindo para matá-lo, agora estava tentando recrutar o Sisto Tsent como discípulo. E o Fei Yi sentiu uma vontade desesperada de responder pelo jovem. Sua mente pragmática disparou. "Aceita, Lu Seng. O que você está esperando? A promessa de um Marshal Sent vale mais que ouro. Se ele te perdoar, você sobrevive. Baixar a cabeça por um tempo não é nada, sobreviver é o que importa agora." Mas o jovem Lu Seng apenas soltou um longo suspiro cansado, enquanto sua expressão mudava de calma para um deboche frio e cortante. "Com essa força medíocre você ainda tem coragem de tentar me recrutar? Aquilo foi mesmo todo o poder do seu level 9? O tom de Lu Seng ficou frio e cheio de desprezo. "Astuto, oportunista e totalmente desprezível. É só isso que você é." Os velhos marshals ficaram atordoados, com a alma tremendo. Meu Deus, esse garoto não só recusou, como ainda zombou de um Marshal Sent na cara dele. Ele ficou completamente louco.
atmosférica em um raio de dezenas de quilômetros foi violentamente afetada, e um gigantesco tornado surgiu do mar, puxando energia bruta de todas as direções. O Ki violento girava ao redor de Lu Seng como um casulo protetor. O jovem falou com calma: admito que seu ataque anterior foi difícil de bloquear completamente. Mas sua força real é fraca demais para terminar o trabalho. Falta poder suficiente para me matar. Mas o meu contra-ataque? Esse talvez funcione um pouco melhor. O rosto de Zhao Ji se contorceu ao observar aquilo acontecer, e finalmente uma gota de suor frio escorreu por sua face. Ele não conseguia entender. Como? Por que você, um simples mortal, também consegue controlar o poder primordial do céu e da terra? Ele balançou a cabeça em descrença. Impossível. Isso não faz sentido. Você está apenas no 8th level do Reino Grandmaster. Nesse estágio você só deveria conseguir pegar emprestado esse poder, não controlá-lo como se fosse seu. Lu Seng respondeu com um leve sorriso frio diante da confusão de Zhao Ji. Por que tanta surpresa? Você nem conseguiu me matar com o seu golpe supremo. Existe muito mais neste mundo do que você entende. Mas se quer saber o segredo, eu posso te esclarecer por misericórdia. O poder só se submete a uma autoridade maior. Eu chamo isso de poder que esmaga tudo sob os próprios pés. Com um simples gesto de Lu Seng, todo o fluxo de chi atmosférico em um raio de 50 quilômetros entrou em colapso. Vários tornados surgiram pelo mar, girando de todas as direções e criando ondulações violentas na superfície da água. Até os enormes navios de guerra de ferro e as embarcações de velas brancas ancoradas a quilômetros começaram a balançar e render sob a pressão repentina. O jovem cerrou os punhos, os músculos inchando com tanta força que suas roupas restantes rasgaram ainda mais. Com sua aura queimando como uma supernova, ele encarou Sente e rugiu: melhor apertar os dentes, porque isso vai doer. Para esse confronto, Lu Seng não havia cultivado apenas suas imortal céus. Sua arte de punho já havia entrado no Fourth Realm of Domain. Depois de absorver a herança ancestral de Gil Pinguan, fundador da Yavenli Warrior Firm Rock School, seu domínio do punho alcançou um nível comparável às técnicas máximas de lâmina. Para Lu Seng, o punho era sua primeira e mais fundamental arma. A projeção do Martial Saint Zhao Ji o encarou de volta e, pela primeira vez em um século, sentiu um pequeno traço de medo real. Ele cerrou os dentes, com orgulho lutando contra seus instintos, mas não conseguiu dizer uma única palavra em resposta. Uma aura sem precedentes explodiu na pele de Lu Seng quando ele concentrou 10 de suas imortal céus nas pernas. Sob seus pés, a água do mar começou a se reunir freneticamente, formando um gigantesco pilar sólido que se ergueu da superfície como uma rocha colossal saindo do fundo do oceano. Um fluxo invisível de água celestial parecia descer do céu, fazendo o mar ferver e se agitar. O fluxo fundamental do mundo, que antes pertencia a Zhao Ji, foi rasgado com violência enquanto tudo convergia para aquele único golpe. O impulso era como de um dragão celestial finalmente quebrando suas correntes, destruindo todas as restrições invisíveis no ar enquanto subia aos céus. Usando o Extreme Cloud Step, Lu Seng disparou em direção ao Zhao Ji flutuante. Zhao Ji começou a suar frio, os olhos arregalados de puro horror enquanto gritava: "O quê? Essa velocidade é impossível!" Antes mesmo de conseguir levantar a mão para se defender, Lu Seng já tinha atravessado a distância e aparecido diretamente diante dele, a menos de 1 metro. Naquele instante, todo o poder reunido se comprimiu no punho direito de Lu Seng. Dentro de seu corpo, todas as 22 imortal céus brilhavam intensamente, e cada ramo de seu mapa estelar estava totalmente aceso. Uma energia assustadora fluía através dele, e seus olhos refletiam um sol nascente de brilho extremo. Sua mão direita havia se transformado em uma anomalia de buraco negro, um campo gravitacional do qual nada podia escapar. Enquanto isso, Zhao Ji ainda estava desorientado, sem perceber que Lu Seng já estava ali, pensando: para onde ele desapareceu? A expressão do Jidao Martial Saint finalmente quebrou, e uma emoção rara apareceu em seus olhos quando ele percebeu o punho de Lu Seng a poucos centímetros de seu rosto. Antes que seus reflexos reagissem, o punho de Lu Seng atingiu seu rosto com a força de uma lua caindo do céu. Lu Seng rugiu:
Break. O poder desse golpe era monstruoso demais, rápido demais e preciso demais para Zhao Ji evitar. Bum! Uma vibração que abalou o mundo percorreu a realidade. Todo o poder de Lu Seng explodiu no rosto de Zhao Ji como uma tempestade concentrada. No instante do impacto, uma compreensão profunda passou pela mente de Lu Seng. Enfrentar um inimigo tão poderoso quanto um mar Chaosente o colocou sob uma pressão enorme, e isso virou uma fornalha de inspiração. Sua mente entrou em um estado extremamente claro e fervente. Aquela batalha era o catalisador que ele precisava, incontáveis percepções sobre a verdade suprema do punho fluíram em seu coração. Nesse exato momento, sua arte de punho passou por uma transformação milagrosa, saltando do pico do Forf-Helm em direção ao lendário Fifth-Helm. Seu poder espiritual e técnica física se fundiram em uma única entidade perfeita, elevando o poder do golpe a um novo nível de destruição. Seu punho atravessou as defesas de Zhao Ji como uma agulha quente atravessando seda, esmagando tudo pelo caminho. Lu Seng soltou um rugido desafiador. Vou usar esses punhos de carne para quebrar sua estátua falsa. Quero ver qual é sua verdadeira forma por trás dessas mentiras. A projeção de Zhao Ji foi lançada para trás pelo céu. Se não fosse apenas uma vontade dissente, ele teria sido apagado na hora. Olhando para a figura à distância, a projeção de Zhao Ji agora estava coberta por uma rede de rachaduras brilhantes. O mar Chaosente entrou completamente em fúria, sua voz distorcida pelo ódio. Olha o que você fez, seu inseto miserável! Meu mortal Godbody, o recipiente da minha vontade, foi destruído pela sua mão de forma tão humilhante. Uma luz intensa e ofuscante brilhou nos olhos do Jidao Mar Chaosentes, Ji, refletindo um choque profundo. Era como se 1000 estrelas tivessem acendido e implodido ao mesmo tempo em suas pupilas, a primeira vez que sua compostura realmente foi abalada. Ao ver essa virada gigantesca na batalha, o velho Marshal Zhang sentiu uma onda de adrenalina percorrer suas veias envelhecidas. Lu Seng é o farol que procurávamos, sussurrou emocionado. Ele é, sem dúvida alguma, a maior esperança que nosso exército já teve. O fluxo primitivo de essência do mundo que havia se condensado no golpe de Zhao Ji tremeluziu por um instante antes de se despedaçar, como uma torrente de montanha esmagada contra rochas. A projeção espectral do Jidao Mar Chaosente começou a se encher de rachaduras luminosas, como porcelana frágil atingida por um martelo invisível, até finalmente se partir em milhares de fragmentos cristalinos que se dissiparam no ar salgado. Lu Seng soltou um longo suspiro enquanto absorvia a energia espiritual ao redor. Uma intenção de batalha ainda mais intensa emanava de seu corpo. Seus olhos estavam focados, suas mãos fechadas em punhos duros como ferro, e um estalo seco ecoou quando ele girou o pescoço. Seu corpo inteiro parecia um sol brilhando no horizonte. Muito bem, murmurou. A divindade já foi destruída. Agora só falta seu verdadeiro corpo vir me enfrentar. Com uma voz que ecoou por todo o oceano turbulento, Lu Seng lançou um desafio que congelou o coração de todos que ouviram. Zhao Ji, bradou com intenção mortal, olhe bem. Hoje começa uma nova era. Hoje eu inicio o ritual de matar um Sente. O céu azul e o mar calmo desapareceram em um instante dentro de um caos primordial. Sem aviso, uma tempestade violenta explodiu, nuvens escuras cobrindo tudo em segundos. Trovões rugiam como uma fera ferida enquanto uma chuva torrencial começava a cair sobre o oceano. Os 5 marshals regionais, os generais veteranos e os Star-Generals ficaram completamente paralisados. Em seus rostos havia confusão, tensão e uma expectativa crescente. Uma sensação incompreensível surgiu em seus peitos, a percepção de que o mundo estava mudando diante deles com uma força inevitável. As figuras dos 5 grandes marshals pareciam balançar levemente, como se um vento invisível os atingisse. Atrás do alto comando, os generais e Star-Generals que participaram do exercício estavam completamente chocados. Uma frase que Lu Seng havia dito antes ecoava em suas mentes como uma profecia: eu vou quebrar a divindade e desafiar todos os limites. Só agora, vendo o impossível acontecer, eles entenderam a profundidade assustadora da determinação dele. No silêncio pesado que veio depois, o velho Marshal Zhang piscou como se estivesse acordando de um sonho e perguntou aos outros: o que Lu Seng acabou de dizer? Eu ouvi certo.
Ele realmente disse que vai matar um Sente? Atrás do Central Marshal, um Star-General falou com a voz tremendo. Lieutenant-General Lu Seng, pretende matar um Marshal Sente. O convés explodiu em alvoroço quando todos perceberam a realidade. Lu Seng já esperava a chegada do Jidao Marshal Sente e veio preparado para lutar contra um deus, algo que nunca havia acontecido nos 300 anos desde o renascimento do Marshaldão. Mas as provas estavam diante deles. O abismo entre o oitavo e o nono reino, considerado tão grande quanto a distância entre céu e terra, havia sido atravessado. Lu Seng usou apenas seu próprio corpo para destruir a projeção de vontade de um Marshal Sente. Mesmo sendo apenas uma projeção, o feito mostrava que sua força já tocava um nível além da compreensão humana. Isso é um milagre sem precedentes, declarou Zhang Yu com orgulho. Um brilho indescritível apareceu nos olhos dos 5 marshals ao presenciarem o impossível. Devemos intervir? Devemos ajudá-lo, perguntou Zhang Yu olhando para o horizonte. O Central Marshal estava completamente empolgado. Pelos céus, precisamos fazer alguma coisa. Artilharia, mísseis, qualquer coisa. Mesmo que não faça nem arranhão, precisamos mostrar de que lado o exército está. Em poucos instantes, os marshals trocaram olhares firmes e começaram a dar ordens urgentes. Os Star-Generals na ponte ficaram chocados com a ordem, mas a hesitação durou apenas um segundo. Eles respiraram fundo e saudaram com determinação. Entendido, senhor. A ordem dos marshals é lei. Vamos iniciar o ataque imediatamente. Liberem todo o poder das baterias, rugiu o velho marshal Zhang Yu, com mais sede de batalha do que em décadas. Ele apontou para a projeção instável de Zhao Ji. A espinha do exército do Dragon Country ficou curvada sob esses Sentes por tempo demais. Chegou a hora de nos levantarmos. Atirem com tudo que temos, continuem até os canhões derreterem. Se a divindade foi quebrada, então ele é apenas um alvo. Fogo! Uma sinfonia de destruição começou quando todos os navios de guerra ajustaram sua posição e apontaram seus enormes canhões diretamente para a projeção de Zhao Ji. O mundo foi tomado pelo rugido de inúmeras explosões enquanto uma chuva de projéteis era disparada. Ninguém realmente acreditava que armas comuns poderiam matar um Marshal Sente, mas o ato em si era uma declaração clara do apoio total do exército a Lu Seng. Esses velhos tolos devem ter comido coração de leopardo e fel de urso para terem tanta coragem, murmurou a projeção de Zhao Ji, com os olhos arregalados de incredulidade ofendida. Ele só pôde encarar através da fumaça com frieza absoluta, percebendo que o exército mortal já não temia mais sua sombra. Uma chuva torrencial de aço e explosivos de alta potência caiu exatamente nas coordenadas de Zhao Ji, enchendo o ar de fogo e destruição. Lu Seng, parado no meio do caos, sentiu uma satisfação fria surgir dentro dele. No ritmo pesado dos disparos dos canhões, ele conseguia sentir o espírito do exército, antes quebrado e oprimido, começando a se unir novamente, formando um novo impulso impossível de parar. Quando a primeira onda de projéteis de artilharia rasgou o ar em direção a ele, a expressão de Zhao Ji continuou cheia de desprezo. Ele levantou apenas uma mão de forma preguiçosa, movendo-se com uma graça sobrenatural que parecia até desacelerar o tempo. Um escudo cinético invisível e cintilante se expandiu instantaneamente ao redor dele, criando um santuário absoluto. Os tiros eram incessantes, projétil após projétil voando direto para ele, mas todos paravam exatamente a 10 metros do Jidao Marshal Sente, suspensos no ar como moscas presas em âmbar. No segundo seguinte, os olhos de Zhao Ji brilharam com crueldade, e toda aquela chuva de artilharia mudou de direção com o dobro da velocidade. Em uma demonstração horrível de poder, o fogo começou a explodir pela frota inteira, navios de guerra viraram pilares de chamas quando seus próprios projéteis voltaram contra eles. Droga! Ele está redirecionando o ataque, gritou um general pelo comunicador enquanto o mar se transformava em um cemitério de aço em chamas. Zhao Ji lançou um olhar frio e assassino para Lu Seng, sua voz ecoando no meio da batalha. Observe bem esse massacre e lembre-se dele. Cada alma que morrer hoje será por sua causa, Lu Seng. Eles morrem por causa da sua resistência infantil e idiota contra a ordem natural. Lu Seng olhou por um momento para o mar em chamas,
sua expressão impossível de ler, antes de levantar lentamente a cabeça. Em seus olhos não havia culpa nem arrependimento, como Zhao Ji esperava provocar. Em vez disso, dois incêndios primordiais de pura vontade queimavam dentro dele. Você está completamente errado, disse Lu Seng calmamente, com um brilho estranho e assustador nos olhos. Eles são guerreiros. Soldados com espinha. Eles não têm medo, nem mesmo diante de um monstro como você. E quanto a você, continuou Lu Seng com um sorriso de desprezos, zombando do Sente, provocar um perdedor patético que nem tem coragem de mostrar seu verdadeiro rosto está abaixo de mim. Você não precisa entender minhas motivações, porque você não passa de um covarde. Uma tartaruga escondida dentro de uma casca divina enquanto o mundo segue em frente. Assim que a última palavra saiu de sua boca, a aura de Lu Seng explodiu. Ele fechou o punho, os olhos cheios de foco predador, e disparou para frente com uma velocidade que quebrou a barreira do som, deixando um rastro de espuma branca atrás de si. Zhao Ji perdeu completamente a razão, rangendo os dentes enquanto um rugido furioso escapava de sua garganta. Inseto insolente! Mas Lu Seng não deu tempo para ele reagir. Ele ativou imediatamente suas técnicas de Five Helm Fist e lançou uma sequência devastadora de golpes. Cada soco atingia o peito de Zhao Ji com a força de uma estrela caindo, empurrando a projeção do Martial Sente para trás sobre as ondas. Não pense que já venceu, rosnou Zhao Ji, sua raiva criando uma distorção visível no ar ao redor do corpo. As veias saltaram em sua testa como serpentes, e seus punhos estalaram como madeira quebrando. Sem hesitar, ele lançou uma série de contra-ataques devastadores, cada golpe carregado com uma força comprimida que distorcia a própria atmosfera. As colisões ecoavam como trovões contínuos, vibrando até o fundo dos ossos de quem assistia nos navios de guerra. Os movimentos de Lu Seng e Zhao Ji viraram um borrão de socos e chutes entrelaçados, como uma dança de luz e sombra. Os ataques de Zhao Ji tinham peso suficiente para destruir montanhas, mas eram respondidos pelas manobras fluidas e imprevisíveis de Lu Seng, e cada impacto detonava o ar ao redor em ondas violentas de pressão. Os dois titãs lutavam como tigres selvagens em uma selva escura. Zhao Ji viu uma abertura e lançou um uppercut mortal que poderia arrancar a cabeça do inimigo. Mas Lu Seng permaneceu completamente calmo, com uma confiança absoluta no rosto. Com uma mão ainda casualmente no bolso, ele apenas inclinou a cabeça de forma rápida, deixando o punho passar raspando por sua orelha. Uma expressão de puro espanto apareceu no rosto de Zhao Ji. Ele jamais esperou que um simples mortal pudesse desviar de um golpe carregado com intenção de Sente com tamanha facilidade. Essa percepção, essa técnica corporal do Forfhelm. Rosnou ele, com incredulidade crescente. Antes que pudesse reorganizar suas defesas, Zhao Ji viu o punho de Lu Seng já avançando em direção ao seu queixo. O contra-ataque foi tão rápido que ignorou completamente a mente consciente. O golpe era rápido demais e perigoso demais. Zhao Ji recebeu o uppercut que parecia rasgar o céu diretamente no rosto, e o impacto quase despedaçou sua projeção. Na ponte do navio principal, os marshals quase pulavam de empolgação ao ver o invencível Sente sendo atingido. Magnífico! Ele acertou. O Sente está sendo humilhado. Zhao Ji segurou a bochecha dolorida e brilhante, com uma expressão extremamente amarga. Muito bem, sibilou enquanto a luz dourada de sua projeção tremia com malícia. Você tem coragem, garoto. Parece que não posso acabar com sua vida sem usar o verdadeiro nível do meu poder. Considere isso apenas um aquecimento para o que vem agora, seu pirralho arrogante, zombou Zhao Ji com um sorriso sombrio. Ele começou a entoar palavras, sua voz vibrando com uma frequência que fazia o próprio mar tremer. Toda a fé dos meus seguidores, toda a minha essência divina, concentrem-se neste momento. Sua figura espectral oscilou e, no instante seguinte, toda a região do mar mergulhou em uma escuridão ainda mais profunda que a tempestade, como se o mundo tivesse passado do meio-dia para uma meia-noite sem lua em um segundo. Mesmo assim, um pedaço de céu brilhante permaneceu preso à aura de Zhao Ji. Ele havia se transformado em uma fonte viva de luz, puxando o poder celestial da região inteira para si, enquanto a água do mar abaixo subia em uma gigantesca coluna giratória.
Todos os soldados e oficiais presentes sentiram uma pressão esmagadora cair sobre o peito, 100 vezes mais sufocante que o ar antes de um furacão. Então, incontáveis pontos de luz surgiram no céu escuro, convergindo para o Marte ausente. Essas luzes se conectaram em linhas, formando rapidamente um avatar gigantesco com centenas de metros de altura, uma figura titânica erguida sobre o oceano como um deus antigo. A construção gigantesca irradiava uma luz ofuscante, lembrando o gigante Spirit God das lendas antigas, com a essência de Zalji brilhando como o coração da criatura. A voz do Jidao Marte ausente ecoou do peito do gigante por quilômetros. Lu Seng. Diante desse poder absoluto, para onde você acha que pode fugir? Ao olhar para o Marte Aldão Avatar, os 5 marshals militares ficaram sem palavras, misturando medo e reverência em seus rostos. Aquilo era uma técnica mítica tornada realidade, o verdadeiro fundamento de um Rank 9 Marte ausente. Era isso que significava ser um deus entre humanos. O avatar e o corpo estavam completamente sincronizados, projetando uma presença sobrenatural que parecia reescrever as leis da realidade. As mãos do velho Marshal Zen o tremiam enquanto ele observava aquilo. Aqueles Rank 8 Grandmasters, comparados a isso, são só crianças brincando. Eles ainda precisam usar as mãos para matar, mas um Marte ausente com um avatar desse tamanho vê até um Great Grandmaster como uma simples formiga. Ele está queimando o poder divino da adoração para alimentar isso, está disposto a matar Lu Seng mesmo que tenha que pagar um preço enorme. Ele abandonou completamente qualquer dignidade. O Central Marshal encarava o gigante gigantesco com incredulidade. É isso, essa é a carta final de um Marte ausente. O auge da manifestação marcial. Precisamos encontrar um jeito de proteger Lu Seng disso, gritou o Marshal. Mas parecia tarde demais. O avatar de Zalji olhou para baixo com um sorriso arrogante de Deus, sentindo que o fim de seu rival estava próximo. Morra, inseto insignificante, rugiu o gigante, levantando uma mão do tamanho de um quarteirão para esmagar o jovem. Nesse momento final, Lu Seng inclinou calmamente a cabeça para trás e respondeu com frieza, já ouvi sua voz o suficiente. Agora escuta. Pare imediatamente com esse espetáculo vazio, disse Lu Seng com voz firme, cortando o rugido do gigante. Você realmente acha que alguém como você tem o direito de representar a luz deste mundo? Poupe-me desse discurso hipócrita e dessa falsa santidade. Isso não passa de uma fachada patética. O rosto de Lu Seng ficou sombrio com uma raiva focada. Eu costumava perder tempo me preocupando com o futuro, calculando probabilidades e tentando achar a solução mais eficiente. Agora percebo quão ridículo isso era. Relâmpagos começaram a brilhar dentro das pupilas de Lu Seng, e ele soltou uma gargalhada poderosa que carregava uma estranha energia transcendental. Não é muito mais divertido simplesmente ativar os hacks e acabar com essa farsa? Martial God State, Perfect Fusion, rugiu Lu Seng enquanto a pressão esmagadora do avatar caía sobre ele. Transforme mais rápido. Eu sei que você pode ir além. Não me decepcione agora. Space Severin, Initial Stance. No Martial God State desperto, cada parte do corpo e espírito de Lu Seng ultrapassou seu limite teórico. Ele concentrou todo o poder de sua técnica de 8 reinos Space Severin Slash em um único ponto de destruição absoluta. Para muitos, um mortal derrotando um Rank 9 Marte ausente pareceria um delírio impossível. Mas para Lu Seng era apenas a conclusão lógica. Seu corpo se tornou um borrão, atravessando dobras dimensionais e reaparecendo instantaneamente ao lado do Jidao Marte ausente. Então ele atacou. O impacto foi catastrófico. Zalji foi lançado para trás, e o gigantesco Spirit God Avatar balançou violentamente antes de cair no mar e explodir em milhões de pontos de luz. Ah! Meu Avatar! Minha forma divina! O grito de Zalji ecoou pelo mar. Seu Martial God Avatar havia sido destruído por um simples jovem, uma humilhação ainda pior que qualquer ferimento. Zalji flutuava no ar com o corpo instável e tremendo, os olhos cheios de raiva desesperada. Lu Seng, qual é a verdadeira natureza do seu poder? Perguntou Zalji com dificuldade enquanto sua projeção falhava. Lu Seng apenas o encarou com frieza. Que poder?
Seria complicado demais explicar o mundo para um Marte ausente caipira como você. Você é fraco demais. Tão fraco que nem vale a pena gastar fôlego explicando. Zalji, o Jidao Marte ausente que já fez o mundo inteiro tremer com seu nome, agora era apenas uma imagem quebrada desaparecendo. Sua enorme projeção, que antes parecia um deus sustentando o céu, agora caía livremente em direção ao mar escuro como uma estrela cadente indo para o esquecimento. O brilho celestial ao redor de seu corpo piscou e desapareceu, se quebrando em fragmentos brilhantes que caíam como as ruínas de um templo destruído. Mas a fúria de Lucende só aumentava. Enquanto Zalji caía, Lucende acelerou como um raio pelo campo de batalha. Sua mão agarrou com força esmagadora a parte de trás do colarinho do velho e o ergueu no ar. Esse era Zalji, o homem que dominou o topo do mundo marcial, agora reduzido a um peso patético, pendurado como um pintinho molhado nas mãos do jovem. Suspenso no ar frio, as pernas de Zalji chutavam inutilmente o vazio. Não havia mais nenhuma elegância marcial em seus movimentos. Seu rosto antes majestoso agora era uma máscara de dor e humilhação. Toda sua arrogância esmagadora desapareceu, substituída por um terror profundo e uma impotência absoluta. Tremendo, ele forçou algumas palavras. Eu perdi. Era uma confissão que ele mesmo mal conseguia aceitar. Lucende apenas o encarou com olhos frios e afiados como lâminas, fazendo Zalji tremer. A mão de Lucende apertou ainda mais a garganta do homem, os dedos ficando brancos enquanto parecia pronto para esmagar sua vida. O jovem rosnou com um poder bruto na voz. O que foi? Parece surpreso, velho. Dói tanto assim? Ele se inclinou para perto e continuou zombando. Um Rank 8 derrotando um Rank 9, difícil de engolir para alguém tão grandioso quanto você? Cadê aquele God of Humanity que você tanto se orgulhava? Eu faço questão de bater em gente como você, declarou Lucende sem nenhuma misericórdia. Sem hesitar, ele puxou o braço para trás e deu um tapa brutal no rosto do Jidao Marte ausente. Não foi apenas um golpe físico, havia a velicência nele, pesado como uma montanha. O impacto deformou instantaneamente o rosto de Zalji, espalhando sangue e orgulho quebrado pelo ar. Avatar de luz, você disse? Não passa de uma casca vazia. Cada frase era acompanhada por golpes brutais. Tapa, tapa, tapa. Os punhos de Lucende se moviam com um ritmo aterrador, destruindo sistematicamente a dignidade do Jidao Marte ausente. Ele atacava como uma tempestade, cada soco carregando o poder capaz de sacudir a terra. Zalji não podia fazer nada além de suportar enquanto sua cabeça balançava de um lado para o outro e sangue jorrava do nariz e da boca. Os golpes de Lucende ficavam cada vez mais pesados e implacáveis. Cada ataque carregava uma mistura de raiva justa e desprezo frio. Ele não estava liberando apenas força física, estava descarregando anos de frustração e ódio naquele inimigo cruel. A cena era ao mesmo tempo assustadora e estranhamente satisfatória. A multidão militar abaixo assistia em silêncio absoluto. Durante toda a batalha eles imaginaram várias mortes trágicas para Lucende, mas ninguém jamais imaginou que o Jidao Marte ausente acabaria virando um saco de pancadas nas mãos de um Rank 8. Entre os espectadores, uma nova luz começou a surgir em seus olhos. Como uma faísca que inicia um incêndio gigante, uma compreensão percorreu todos os navios destruídos espalhados pelo mar. Cada oficial militar ali presente sentiu a coluna se endireitar com orgulho. Todos compartilhavam o mesmo pensamento que havia surgido na mente do velho Eastern Marshal. Meu Deus, a partir de hoje, nosso exército finalmente tem o seu próprio Deus. Os Five Marshals trocaram olhares e seus rostos se abriram em sorrisos raros de vitória. Senhores, gravem este dia na memória, disse um deles emocionado. Hoje é o dia em que o exército entra em uma nova era brilhante. Uma era dourada que nunca vimos antes. Lucende não mostrava nenhum sinal de parar. Ele preparou outro golpe. Seus movimentos eram lentos, mas seguiam uma trajetória assustadoramente perfeita, como se obedecessem às leis fundamentais do universo. Naquele momento, seu punho era a própria lei. Seu punho era a regra absoluta do mundo. Só quando o pulso de Zalji ficou mole em sua mão é que ele parou o ataque por um instante.
O Jidao Marte ausente estava completamente irreconhecível. Seu rosto estava tão inchado que parecia uma verdadeira cara de porco. Toda a elegância divina havia desaparecido. Seu rosto antes digno agora era uma massa roxa e deformada, como um tomate esmagado no chão. Um olho estava fechado de tanto inchar e o outro saltado para fora, enquanto os lábios estavam rasgados e sangrando. Seus dentes perfeitos estavam quebrados, restando apenas 2 incisivos tortos que o faziam parecer um rato. Mesmo assim, uma chama desesperada surgiu em seus olhos enquanto ele tentava se mover. Você merece morrer, sibilou. Lu Seng apenas sorriu com desprezo. Eu? Olha para você, velho. Quem está com um pé na cova é você. Zhao Ji rangia os dentes quebrados enquanto respirava com dificuldade. Já terminou de me bater, conseguiu dizer, enquanto uma risada fria começava a sair de sua garganta e energia voltava a surgir ao redor de seu corpo. Em uma demonstração assustadora de poder Rank 9, os ferimentos em seu rosto começaram a desaparecer rapidamente. Em poucos segundos, sua pele voltou ao normal e seus olhos recuperaram o brilho. Era como se a surra brutal nunca tivesse acontecido. Mesmo assim, seu peito subia e descia de indignação violenta. Um God of Humanity venerado por bilhões havia sido humilhado por um garoto Rank 8. Ele queria arrancar a carne dos ossos de Lu Seng. Lu Seng apenas ergueu uma sobrancelha. Ah! Já se recuperou? Impressionante! O Jidao Marte ausente percebeu com um aperto no coração que a capacidade de Lu Seng de atravessar a diferença entre Rank 8 e Rank 9 não era sorte. Era fruto de uma habilidade marcial quase divina. Medo e inveja se enrolaram dentro dele como uma serpente de 2 cabeças. Zhao Ji esticou o corpo restaurado e falou em um tom sombrio, mesmo que sua técnica seja superior, você ainda é uma criança brincando de guerra. Você não faz ideia da verdadeira profundidade assustadora de um Rank 9 Marte ausente. Ele tentou recuperar a postura arrogante. Enquanto Zhao Ji voltava a parecer confiante, Lu Seng apenas manteve um sorriso leve e estranho. Ah é? Você realmente acha isso? Zhao Ji liberou relâmpagos violentos ao redor do corpo, iluminando o céu enquanto continuava falando. Eu estou conectado à própria essência do céu e da terra. Meu poder não é apenas meu, é infinito. Meu corpo marcial foi nutrido por 100 anos das grandes correntes do mundo. Eu alcancei uma altura que sua mente pequena nem consegue imaginar. Como o poder insignificante de um Rank 8 poderia me matar de verdade? Lu Seng apenas balançou a cabeça, com um sorriso de pena. Eu te chamei de Marte ausente caipira e acho que até fui generoso. Você é mesmo um provinciano ignorante. Ele riu calmamente. Dizer que eu não conheço o poder de um Rank 9, isso é ridículo. Eu já vi a força de especialistas Rank M e Rank G que fariam você parecer uma formiga. Você vive no fundo de um poço, Zhao Ji. Lu Seng fechou lentamente os punhos, e o ar ao redor começou a se distorcer pela densidade de sua intenção. Sua voz era fria e absoluta. Com a força que você mostrou hoje, você nem merece o título de Rank 9. Você é uma vergonha para esse nível. Agora eu vou acabar com você de verdade, declarou o jovem, apontando o dedo diretamente para o rosto do Jidao Marte ausente. Ele falou com uma calma assustadora, como se estivesse comentando algo comum e não anunciando uma sentença de morte. Quero ver se você ainda consegue dar aquela risadinha patética quando sua alma estiver sendo apagada. As pupilas do Jidao Marte ausente se contraíram em pontos minúsculos enquanto um tremor frio e estranho surgiu no fundo do seu ser. Era o instinto marcial de um Rank 9, o sentido que o manteve vivo por mais de 100 anos. Por quê? Pensou desesperado. Por que eu sinto a sombra da morte naquele punho? Seu instinto gritava com força ensurdecedora. O próximo ataque de Lu Seng não iria apenas feri-lo, poderia apagá-lo da existência. O Jidao Marte ausente abriu a boca para falar, talvez para responder ou lançar outra técnica, mas as palavras morreram na garganta. Lu Seng não esperou. Com uma expressão assustadoramente calma, ele simplesmente lançou um soco. Void Shattering, Full Blue State. Lu Seng liberou sua técnica definitiva.
Ele já havia dito antes que, quando esse golpe surgisse no mundo real, suas mãos seriam manchadas com o sangue de Marte ausentes. Naquele instante, o mundo entrou em um estado estranho de pausa. O vento parou e o mar virou uma superfície lisa como vidro. Tendo Lu Seng como centro, mais de 200 imagens espectrais dele apareceram ao redor do Jidal Marte ausente, cada uma irradiando uma pressão assustadoramente real. Dentro da mente de Lu Seng, mais de 100 vontades marciais diferentes acenderam sobre a bússola cinza, cada uma com uma cor intensa e aterradora. A verdade suprema dos Ten Perfect Grandmaster Daos estava sendo executada no mundo físico. As 200 imagens de Lu Seng atacaram ao mesmo tempo, executando 3 habilidades de nível Marte ausente e mais de 10 técnicas de Grandmaster. Uma sinfonia caótica de controle marcial e poder sobrenatural convergiu em um único ponto. Nesse instante, o fluxo do tempo pareceu se esticar. Segundos viraram minutos intermináveis. Na percepção de Lu Seng, o corpo do Jidal Marte ausente perdeu toda a estrutura, virando algo tão frágil quanto barro molhado. Cada parte do corpo foi esmagada, quebrada e deformada, ossos estalavam como galhos secos e a carne se transformava em uma explosão de sangue suspensa no espaço distorcido. Quando as 200 imagens desapareceram, o que restou no centro era apenas uma massa irreconhecível de carne e sangue. O corpo estava coberto de buracos e deformações, encharcado de sangue. Mesmo assim, a força do céu e da terra voltou a se mover, criando um enorme vórtice de energia que começou a alimentar aquela massa. Diante dos olhos de todos, a carne começou a se regenerar rapidamente, começando pela reconstrução da cabeça do Jidal Marte ausente. Depois a boca se formou, os lábios tremendo enquanto uma voz rouca saiu dela, ainda cheia de arrogância. É só isso? Esse é o limite do seu poder ridículo. Você pode destruir meu corpo 1000 vezes, garoto. No fim das contas é só carne. Eu sou eterno. Lu Seng ficou parado, olhando para aquela massa pulsante de carne com olhos estreitos e analíticos. Ah é? Então isso não foi suficiente, murmurou. Entre os restos do corpo de Zhao Ji, ele sentia um leve traço de divindade. Era parecido com a essência de suas próprias imutáveis céus, mas em um nível muito mais primitivo. Era o resíduo de aura que Zhao Ji acumulou após um século sendo tratado como um deus. Enquanto o corpo de Zhao Ji continuava se regenerando, ele não perdeu a chance de provocar. Se você realmente tem poder para me matar, então mostre. Aumente sua força. Mas você não pode, pode? Eu sou o God of Humanity. Eu sou imortal. O que um ninguém como você pode fazer contra a eternidade? Ha ha ha. Lu Seng rangeu os dentes, um raro sinal de irritação passando por seu rosto. Ele não esperava que esse homem tivesse desenvolvido um poder semelhante ao renascimento de carne e sangue durante seu tempo como Marte ausente. O Rank 9 realmente tocava mistérios profundos da natureza, e oferecia alguns métodos impressionantes de sobrevivência. Lu Seng observou o rosto de Zhao Ji se reconstruindo, percebendo o sorriso arrogante surgindo novamente. Ele falou com uma voz suave, calma e assustadora. Se é isso que você quer, então eu posso aumentar um pouco mais minha força. A gargalhada de Zhao Ji parou como se sua garganta tivesse sido cortada. Seu rosto ficou pálido enquanto ele olhava para Lu Seng com horror absoluto. A ideia de que aquilo ainda não era o poder total do jovem era algo que ele simplesmente não conseguia aceitar. O quê? Você ainda pode ficar mais forte? Você está mentindo, gritou Zhao Ji. Lu Seng ignorou completamente. Ele levantou o dedo indicador da mão esquerda e tocou levemente a própria testa. Ondas invisíveis começaram a se espalhar. Dentro do corpo dele, todas as imortal céus começaram a vibrar, concentrando sua energia no braço direito. A energia continuou circulando pelo braço até se reunir na palma da mão. As imortal céus brilhavam agora como estrelas colapsando, com uma intensidade tão grande que parecia capaz de apagar todas as cores do mundo. Imortal Strike. Quando as palavras saíram de sua boca, o próprio céu e a terra pareciam se alinhar com sua vontade. Energia de todos os cantos do campo de batalha convergiu para seu punho direito, transformando-o em uma esfera cegante de destruição.
Lu Seng firmou a postura e fixou os olhos em Zhao Ji. Morra, inseto insignificante, rugiu, lançando o punho com força suficiente para quebrar o mundo. PSHHH, chamas douradas surgiram em cada imortal céu, um fogo sagrado e eterno. Assim que essas chamas apareceram, o mapa estelar dentro do corpo de Lu Seng foi inundado por uma força absurda. Esse mapa começou a aparecer na superfície de sua pele, cobrindo seu torso com um padrão dourado complexo, como uma tatuagem antiga. Veias de ouro derretido surgiram em sua testa. Naquele momento, Lu Seng já não parecia humano, parecia um deus celestial saído de um mito antigo. Agora eu sou o deus, sussurrou enquanto lançava um soco envolto em chamas douradas. Enquanto o golpe avançava, o próprio vazio se rasgava, incapaz de suportar o poder das imortal céus liberadas no Martial God State. O verdadeiro terror finalmente destruiu a mente do Jidao Martial Sente. Seu instinto não estava apenas alertando, estava gritando que, se aquela chama dourada tocasse, sua existência seria apagada da história. Morte, eu vou morrer. Não, isso não pode ser real. Pela primeira vez em mais de 100 anos, Zhao Ji viu o fim diante de si. Enquanto tentava se mover, o punho envolto em chamas douradas crescia diante de seus olhos. Em um ato desesperado de sobrevivência, ele tossiu violentamente e cuspiu um cartão dourado brilhante de dentro da garganta. Com uma mão tremendo, ele pegou o cartão no ar. Ele brilhou imediatamente, revelando runas complexas gravadas profundamente na superfície, carregadas com um poder antigo e proibido. Um olhar de loucura absoluta surgiu nos olhos do Jidao Martial Sente. Lu Seng. Se eu cair, então vamos cair juntos no abismo. Sem hesitar, ele esmagou o cartão dourado com a mão regenerada. Instantaneamente, Lu Seng sentiu uma dor absurda atravessar sua testa, como se uma espada invisível tivesse perfurado seu cérebro. O aviso de seu instinto foi ainda mais violento do que quando sua vontade marcial quase se quebrou antes. Ele esperava que Zhao Ji tivesse algum trunfo escondido, talvez algo como a regeneração que havia visto. Mas aquele artefato dourado era algo completamente diferente. Um perigo extremo tomou conta dele. Antes que pudesse parar seu ataque, o cartão liberou uma estranha distorção na realidade. Por um instante, Lu Seng sentiu algo raro, arrependimento. Mas a mente de Lu Seng era extremamente disciplinada. Em um instante ele recuperou a calma. Se o destino já estava lançado, então ele enfrentaria tudo de cabeça erguida. Seus olhos brilharam com intenção assassina. Esquece, Zhao Ji. Não importa o que você faça. Você vai morrer hoje. Nem mesmo Eavenli King poderia salvar você. Essas foram as últimas palavras de Lu Seng antes de seu punho, carregado com chamas divinas, atingir diretamente o centro da testa do Jidao Martial Sente. Sem qualquer resistência, a cabeça de Zhao Ji explodiu em cinzas e faíscas douradas. O corpo que acabará de se reconstruir começou a derreter como cera diante do calor do imortal Strike. Um brilho dourado estranho apareceu nas costas do corpo. De repente, uma pequena figura translúcida, parecendo uma criança, saiu do cadáver e fugiu rapidamente para longe. Lu Seng observou surpreso. Mesmo depois de tudo isso, você ainda tem um jeito de fugir. Você é uma barata persistente. Mas hoje eu acabo com você de uma vez. A mão de Lu Seng se expandiu, virando uma enorme projeção dourada que avançou para esmagar aquele fragmento de alma. O jovem irradiava uma aura tão poderosa que parecia comprimir o próprio ar. Justo quando ele ia dar o golpe final, uma estranha distorção apareceu ao lado dele. Lu Seng franziu a testa enquanto suor frio surgia em sua pele. Ele sentia as leis do mundo sendo manipuladas. Isso é controle do espaço, murmurou. Antes que pudesse reagir, ele foi completamente engolido por uma escuridão roxa e negra que parecia devorar toda a luz e som. Um enorme portal espacial oval apareceu diante dele, pulsando com uma luz estranha. O portal se abriu lentamente, revelando algo misterioso e mortal. Logo uma figura formada de luz e sombra apareceu diante de Lu Seng. A figura translúcida permaneceu imóvel por um momento e então levantou lentamente uma mão em direção a Lu Seng.
Dedos longos com garras negras tocaram suavemente o centro da testa de Lu Seng. Ele não conseguia ver o rosto da entidade. Estava coberto por uma névoa cósmica. A figura parecia majestosa, como algo vindo das estrelas. De repente, uma energia assustadora, como o raio usado por deuses antigos, atravessou o portal. Ela avançou em direção a Lu Seng em uma velocidade impossível. Mesmo com seus reflexos monstruosos, ele foi lento demais. A energia atravessou seu corpo como uma flecha atravessando o papel. O corpo de Lu Seng foi lançado violentamente para trás enquanto sangue jorrava de sua boca. Um enorme buraco queimado havia atravessado seu peito, exatamente onde deveria estar seu coração. Seu coração havia sido completamente destruído, restando apenas uma única imortal céu brilhando desesperadamente. Craque, craque. O som de pedra quebrando ecoou. O corpo de Lu Seng começou a rachar, grandes fissuras se espalhando por seus membros. Ele parecia uma estátua quebrada no ar. Esse poder, maldição! Lu Seng começou a cair lentamente, seu corpo pesado sendo puxado pela gravidade. Seus olhos se contraíram quando sentiu sua força vital desaparecendo. Um instinto desesperado gritava para recuperar energia, mas seu corpo não respondia. Um pensamento frio surgiu em sua mente: esse é o fim? Tanto faz, pensou ele cansado. Ele havia lutado com tudo o que tinha, superado limites humanos e sobrevivido a sofrimentos absurdos. Mas uma pergunta amarga surgiu: por quê? Por que um poder tão acima do rank 9 existe neste mundo? Lu Seng tentou olhar para a figura misteriosa no portal. Mas a silhueta desapareceu rapidamente, como se nunca tivesse existido. Arrependimento tomou conta dele. Ele tinha sido arrogante demais. Então, com um grande impacto, seu corpo atingiu o mar e começou a afundar nas profundezas. Lu Seng. O que aconteceu? Os espectadores ficaram completamente confusos. Alguns até pensaram que tudo aquilo fosse apenas uma ilusão. Por um momento longo e pesado, ninguém reagiu. O velho marshal do Eastern Region foi o primeiro a quebrar o silêncio. Todos os Star Generals, oficiais e soldados, entrem na água agora. Ele apontou para o mar. Procurem por Lu Seng. Vasculhem todo o fundo do mar. Agora. Se mexam. A ordem se espalhou por toda a frota. Sem hesitar, inúmeros soldados mergulharam no mar, procurando desesperadamente pelo jovem desaparecido. Os 5 marshals estavam na ponte do navio principal olhando para o horizonte. A alegria da vitória havia desaparecido, substituída por preocupação pesada. O central marshal finalmente falou: aquele poder, vocês acham que Lu Seng poderia sobreviver? Em 300 anos da Era das Artes Marciais. Lu Seng é o gênio mais assustador que este planeta já viu. Usar um corpo rank 8 para humilhar um Jedi Marshal sente assim, isso nunca aconteceu. Pensar que ele pode ter morrido tão cedo, vocês realmente aceitam isso? Disse o Marshal do Eastern Region, com um rosto cheio de seriedade. Ele balançou a cabeça. Eu não acredito. Ele fechou o punho com força, as veias saltando. Um homem como Lu Seng, alguém que muda o destino, não morre assim. Sua voz ecoou firme na ponte. Espalhem as notícias do que aconteceu hoje. Que todo o Dragon Country saiba da batalha no Ningai-Si. A mensagem era clara: o Jedi Marshal Sentes Algi havia sido derrotado pelo novo deus do exército. Mesmo com o desaparecimento de Lu Seng, a vitória era absoluta. Enquanto isso, nas profundezas do Ningai-Si, o corpo destruído de Lu Seng continuava afundando lentamente. 1000 metros, 2000, 5000. Ele afundava no abismo escuro onde a luz do sol nunca chegava. Enquanto isso, as notícias da batalha se espalhavam pelo Dragon Country. Lu Seng havia derrotado dezenas de especialistas Jedi, 4 Symbols e 128 Trigrans do Jedi Marshal Hall, antes de enfrentar Zalji e forçá-lo a fugir humilhado. O quê? Lu Seng fez tudo isso? Em menos de uma hora, toda a elite do Dragon Country entrou em choque. Derrotar um Jedi Marshal Sente era algo impossível.
Apenas 3 Marchalcentes sustentavam o país como pilares divinos. Saber que um deles quase morreu nas mãos de um jovem de 20 anos era simplesmente inacreditável. Pessoas ficaram em silêncio por longos minutos tentando entender aquilo. Se fosse mentira, seria um crime. Mas se fosse verdade, o nome Lu Seng ficaria gravado para sempre na história do país. Enquanto isso, no silêncio pesado de uma sala de comando remota, Qin Shaojun e Dong Qinsu estavam sentados, encarando um ao outro sem dizer nada. Nenhum dos dois conseguia quebrar aquela tensão sufocante enquanto olhavam para o comunicado oficial do exército. O status de situação desconhecida ao lado do nome de Lu Seng pesava no peito deles como uma pedra. Isso é impossível, murmurou Qin Shaojun por fim, com a voz tremendo de choque. Ele apertava os punhos sobre a mesa com tanta força que os dedos ficaram brancos, tentando parar o tremor do corpo, mas não conseguia. Dong Qinsu estava quase no mesmo estado, seu rosto, normalmente cheio de vida, agora estava pálido, e seus olhos mostravam ao mesmo tempo orgulho e um medo profundo. Nenhum dos dois conseguia ligar o Lu Seng que conheciam com o monstro descrito nos relatórios. Qin Shaojun limpou o suor frio da testa e murmurou, incrédulo, o Jidao Marchalcente. Zhao Ji sobreviveu à Guerra do Leão. Ele passou pelo inferno e saiu ileso. E agora foi quase morto por um estudante. A mente de Qin Shaojun lembrou imediatamente do Lu Seng que ele havia orientado, um jovem calmo, cheio de energia contida. Ele continuou falando sozinho, ainda abalado. Zhao Ji levou um exército inteiro de elites para cercá-lo, e Lu Seng enfrentou todos sozinho. A diferença é absurda. Ele é forte demais. Se até Zhao Ji quase morreu, então o quão assustador Lu Seng realmente se tornou? Isso está além da nossa compreensão. Os olhos de Qin Shaojun estavam presos na última linha do relatório. Lu Seng afundou no mar após o fim da batalha, status atual, desconhecido. Ele soltou um suspiro longo e pesado, enquanto um frio percorreu sua coluna. O exército marcou como desconhecido. Isso significa, será que existe alguma chance de ele ter sobrevivido? Ele se agarrou a essa possibilidade como alguém se agarrando a um pedaço de madeira no meio do mar. Mas no fundo sabia, depois de uma batalha daquela, sobreviver à pressão das profundezas do oceano era praticamente impossível. Dong Qinsu, normalmente firme como uma rocha, já não conseguia esconder sua fragilidade. Seus olhos estavam vermelhos e uma lágrima escorreu lentamente pelo rosto. Ela fechou os olhos e lembrou do sorriso de Lu Seng e do olhar sincero dele. No silêncio da sala, encontrou uma fé inabalável. Ele está vivo, sussurrou, quase inaudível, mas com firmeza. Eu sinto isso. A jornada dele ainda não acabou. Não era apenas esperança, era a convicção profunda que ela tinha no homem que seria seu futuro marido. Qin Shaojun finalmente perdeu a calma. A ansiedade explodiu em um grito furioso que ecoou pela sala. Não! Lu Seng não pode estar morto. Ele não vai morrer. Ele começou a andar de um lado para o outro como um animal preso. O exército inteiro já está naquele mar. Eles vão vasculhar tudo. Se precisar, vão revirar cada grão de areia do fundo do mar. Temos que acreditar que ele ainda está lá, esperando. Então, no meio daquele turbilhão de pensamentos, Qin Shaojun congelou de repente. Ele lembrou da família de Lu Seng, os pais simples e a irmãzinha que o adorava. O coração dele apertou de dor. Pensar no que eles estavam passando era devastador. Ele se virou para Dong Qinsu e perguntou, com a voz cheia de preocupação, espera, e a família dele? Como eles estão? A voz de Dong Qinsu tremeu e seus olhos se encheram de lágrimas outra vez. A tia, a mãe de Lu Seng, ela já desmaiou várias vezes de tanto sofrimento. Ela parou por um instante tentando segurar o choro. Só de imaginar a mulher gritando o nome do filho já era insuportável. Mas Lu Hai e Lu Qing, eles se recusam a aceitar. Eles acreditam que ele vai voltar para casa. Sua voz ficou cada vez mais fraca, como se estivesse tentando convencer a si mesma. De repente, Qin Shaojun gesticulou animado, tentando se agarrar a uma esperança meio absurda. Espera! Talvez não precisemos nos preocupar.
Pensa bem, não encontraram o corpo. Isso é a melhor notícia possível. Significa que a situação ainda é incerta. Talvez ele tenha se ferido, encontrado algum artefato antigo ou tecnologia estranha e esteja escondido se recuperando. Aposto que quando ele aparecer de novo vai estar 2 vezes mais forte. Don Quixote olhou para ele e levou a mão ao rosto, cansada da lógica meio idiota dele. Qin Shaojun fez uma careta estranha enquanto tentava se acalmar. Ele olhou pela janela, como se pudesse enxergar o Ningai Si de tão longe. Lu Seng, seu desgraçado, volta logo. Dá pelo menos um sinal de que você ainda está vivo. Naquele mesmo momento, no topo gelado e rochoso do Tianshan Peak, dentro de um santuário secreto escondido na montanha, um grito de dor rasgou o silêncio do lugar. O som ecoou pelos enormes salões do palácio escondido. Uma figura destruída estava ajoelhada no chão frio, segurando o abdômen. Ele lambia desesperadamente um líquido azul brilhante derramado no chão, enquanto seu corpo inteiro tremia de dor. O homem respirava com dificuldade, os pulmões chiando enquanto lutava para respirar. Seu rosto estava pálido como um cadáver. Com grande esforço, o jovem, ou o que restava dele, levantou a cabeça, os músculos tremendo incontrolavelmente. O dano era catastrófico. O corpo marcial Jidao que ele havia cultivado por mais de 100 anos estava completamente destruído. Zhao Ji olhou para a escuridão e rangeu os dentes com ódio. Graças aos deuses, eu tive a previsão de trocar por aquele frasco de Soul Fusion Liquid. Sem ele, mesmo que minha alma marcial tivesse escapado daquele monstro, jamais teria conseguido ocupar este corpo substituto. Maldito garoto! Lu Seng. Só de falar o nome, Zhao Ji já rangia os dentes. Mas por baixo do ódio havia algo muito mais profundo, medo. Um medo que penetrava até os ossos. Quanto mais velho um homem fica, especialmente um Marte ausente, mais ele teme a morte. Zhao Ji era um sobrevivente da Guerra do Leão, mas nunca havia sentido um terror assim. Ele lembrava da batalha, de como foi esmagado e humilhado por Lu Seng. Suor frio escorria pelas costas de Zhao Ji ao lembrar do último golpe, o soco que quase apagou sua existência. Se ele não tivesse usado aquele talismã de emergência, um tesouro contendo a vontade marcial de um Rank M, ele teria morrido ali mesmo. Maldito Lu Seng! 100 anos de cultivo, meu corpo perfeito, tudo destruído por um garoto. Ele percebeu com amargura que levaria décadas para recuperar o poder de antes. Sem o líquido de fusão, ele já estaria morto. Agora era apenas um homem quebrado preso em um corpo substituto. O Soul Fusion Liquid apenas evitava que sua alma rejeitasse esse corpo inferior. Mas harmonizar os dois seria um processo lento e doloroso. Levaria pelo menos 10 anos de cultivo para estabilizar. Mesmo assim, seu poder cairia cerca de 30%. E isso no melhor cenário. Agora, sua alma marcial era como uma vela em uma tempestade, podendo apagar a qualquer momento. Rangendo os dentes, Zhao Ji se arrastou até a estante de remédios. Com as mãos tremendo, ele começou a beber frasco após frasco de elixires raros, como alguém morrendo de sede. Entre um gole e outro, murmurava como um louco. Isso é absurdo, impossível. Lu Seng é mesmo humano? Eu sou um Rank 9 Cent. Um deus entre os homens. E ainda assim tive que usar um trunfo de nível M só para fugir de um garoto. Mas... não é suficiente, gritou ele para a sala vazia. O sangramento interno não para. Desesperados, Algi usou sua energia mental e derrubou todos os frascos da estante, quebrando-os no chão.